Oi, gente, é um prazer estar aqui, gravando esse vídeo, estar aqui passando para vocês, uma mensagem, a respeito da vivendo ou vivenciando o reino de Deus, nas pegadas da unidade, e eu espero que consiga transmitir para vocês aquilo que realmente vai chegar no teu coração, assim como eu, refletindo em tudo isso que eu vou dizer aqui, meu coração ele teve, tirou proveito disso, Então, eu quero falar um pouco aqui a respeito de algumas coisas que eu tenho refletido sobre a gente como igreja, a nossa comunidade, o que a gente tem vivido e experimentado. Eu creio que a gente pode dar uma passeada aqui em alguns assuntos e tirar proveito disso, tá bom? O que eu quero trazer para vocês é o que a gente tem, o que a gente recebeu de Cristo através da morte dele, que é a nossa salvação, e o quanto a gente precisa cuidar disso, o preço que foi pago por isso, o quanto custou isso para Cristo, para chegar até nós, através da graça, através de tudo que Ele fez por nós, e falar, olha, toma aí, cuida disso que eu estou te dando, zela por isso, e a gente muitas vezes acaba deixando isso como menor valor, e eu acho que isso a gente precisa ouvir um pouco mais, ou precisa cuidar um pouco mais disso, Então, salvação chegou até mim, chegou até você, e eu preciso cuidar disso. E quando você está na tua casa, talvez até fica muito mais fácil você estar lidando com você mesmo ou com alguns da sua família, talvez seja um pouco mais tranquilo, Mas quando Deus te tira e te coloca numa comunidade, te coloca numa igreja, como somos nós aí, dentro da igreja, a gente percebe que a gente está dentro de uma igreja onde existem pessoas que estão sendo curadas, estão sendo libertadas de muitas coisas que ainda existem em nós, e outras que já estão mais maduras, mas o fato é, a gente sempre tem alguma coisa para ser cuidado, a gente sempre tem alguma coisa para ser curado em nós. A igreja ela é composta de pessoas que buscam todos os dias se livrar do pecado, se livrar daquilo que o coração muitas vezes fica preso, e quando você olha dentro da igreja, você vai encontrar o teu irmão lá, que muitas vezes está querendo ser curado de algo que talvez você já tenha sido curado, mas ele pode olhar para você e ver que você precisa ser curado de algo que talvez ele também já tenha sido curado. E existe essa troca de cura aí, Deus faz uma dinâmica onde essas coisas vão surgindo e uns ajudando os outros a trabalhar isso e ser curado, dessas coisas. E o que a gente percebe aqui na igreja, você pega uma igreja lá de Corinto, onde Paulo lá, fica muito chateado, fica muito triste por tantas discórdias, tantas coisas que ocorrem, e isso não é diferente na nossa igreja, eu acredito que não seja em nenhuma, essas coisas que ocorrem. Mas o fato é que quando a gente está, Deus nos coloca dentro de uma comunidade para exatamente lapidar a nossa vida. Quando você entra, você é inserido dentro de uma igreja, tudo que passa na tua vida é para que Deus consiga lapidar o teu caráter, lapidar a tua vida, para que você vá sendo melhor, você vá avançando no sentido do reino de Deus e aprendendo como você vai estar lá no alto. Quando chegar lá e Deus olhar e falar, olha, daqui está lapidado, você está lapidado, você está pronto, Então eu creio que seja isso o principal objetivo de Deus quando a gente fala de igreja, Infelizmente a gente tem vivido em um momento onde o nosso ego, onde as nossas particularidades falam muito mais alto, Hoje qualquer intriga que acontece na igreja, ela
potencializa de tal maneira, né? Não estou falando tudo, né? Mas muitas coisas elas chegam a ficar muito grandes, e eu creio que essas coisas deveriam ser melhor, né, verificada por nós. Cada um de nós, a gente olhar para nós e esquecer de ficar medindo, avaliando o outro, mas olhar para nós e verificar o que a gente pode fazer como igreja a partir de mim, a partir de você, né? Mas dentro da igreja é comum, gente. Eu tenho certeza que eu nesses 25 anos de igreja, eu devo ter chateado muitos irmãos, né? E digo mais, teve muitos irmãos também que me chatearam nesses 25 anos. Mas eu dou glória a Deus que eu não fico me lembrando, eu não fico, né, processando essas chateações, né, e tendo como alvo o meu irmão que me chateou, ou eu ficar olhando para dentro, eu não mereço, né, isso não podia ter acontecido. Mas cada chateação que a gente passar, ou quando a gente chateia alguém, eu acho que isso é normal, né? Eu acho que faz parte. Você muitas vezes ficar um pouco magoado, ficar, né, um pouco chateado, isso faz parte de nós, e a gente sabe que isso precisa acontecer com nós para que a gente olhe para nós e fale, olha, né, vamos depender de Cristo sempre. O Espírito Santo precisa estar sempre cuidando de mim nesse assunto. Mas o que eu não posso é fazer com que isso crie ou gere frutos para aqueles frutos mencionados em Gálatas, que são frutos que não trazem nada de bom para nós, né? Tem até aquela Gálatas 5, do 21 ao 23, né? Que fala dos dois tipos de frutos, né? Por exemplo, né, invejas, né, e muitas outras, né? A gente muitas vezes olha para aquilo, né? Tem mais o que? Glutonarias, homicídios, bebedices. Ele fala dos frutos da carne aqui, parece que são coisas bem grandes para a gente como igreja, né? Mas se você diminuir, né, o peso dessas coisas que são fruto da carne, também são frutos que não deveriam estar conosco, né, muitas vezes. Ficar com bronca, me chateou, fiquei com raiva, puxa, essa pessoa não devia ter falado desse jeito. Eu acho que isso também tem muito peso e tem a ver com esses frutos da carne, né? Então, o que eu tenho que olhar olha, né, eu tive um problema, eu tive uma dificuldade com fulano, olha, né, me perdoa. Se eu fiquei chateado, eu cuidar disso o quanto antes, chegar, né, meu irmão, né, eu quero te abraçar, eu quero amolecer meu coração. Muitas vezes você não precisa nem ficar falando que você ficou chateado. Às vezes o irmão nem sabe que você está chateado com ele, você vai falar que está chateado, você fica chateado, o irmão fica mais chateado ainda por ter ouvido isso de você. Então, assim, ficou chateado? Ora, chega em Deus, Senhor, né, tira essa chateação de mim, tira esse sentimento, e até irado às vezes, né, Senhor, tira essa ira de mim, mas faz com que o Espírito Santo, né, faça esse exercício na tua vida, para que aquilo gere um crescimento para você. O que não pode é gerar diminuição, gerar mais rancor, gerar mais raiva, e você perder muitas vezes a oportunidade que Deus tem te dado de olhar para essas coisas que você está passando dentro de uma igreja, onde todos nós estamos sendo, né, ali, né, preparados para o reino, e você não aproveitar isso, gente, como preparo, né? Você usar isso como algo que o inimigo quer que você use, né? Eu acho que isso é necessário para nós, né? E Paulo recomenda nos frutos do Espírito, que ele fala de amor, de gozo, de paz, de longanimidade, de benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há nada que venha trazer julgamento para você. Então, eu creio que essas coisas precisam ser né, olhadas e precisam ser experimentadas por nós, né?
Isso muitas vezes te gera tanta coisa que daqui a pouco você tem o sentimento de, olha, eu estou no lugar errado, esse lugar não é para mim, essa igreja não é para mim, pessoas me chateiam e de repente até a tua escolha de mudar, falar não quero estar aqui, é um engano de Satanás, Ele vai de repente te tirar, mas aquilo continua contigo, você vai carregar aquilo contigo. Então o exercício, a dinâmica eu tiro, eu trabalho, eu cuido aonde eu estou. Eu quero que o Espírito Santo processe em mim, cuide do meu coração, aonde eu estiver. E eu quero fazer com que isso saia de dentro de mim, e entre os frutos do Espírito Santo, que está em Lucas 22, do 24 ao 26, eu até estou olhando aqui, que é uma passagem que você olha que a gente não está livre disso. Tem uma passagem em Lucas 22, do 26 ao 24, que diz o seguinte, e houve entre eles contenda. Isso aqui está falando dos discípulos de Jesus, eles discutindo qual seria o maior, e Jesus disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como que serve. Então olha a mensagem de Jesus, olha, a questão de ser na igreja, olha sempre para o menor. A questão de governar na igreja, olhe sempre para quem serve, seja igual. Então, o contraste que Jesus coloca para nós, ele deixa muito claro, Ele deixa bem desenhado para nós. Olha, se você quer ser melhor, se você quer ser o tal, olhe para os que fazem aquilo que você acha que é pouco. Olha para o servo ali que está cuidando, olha para aquele que é pequenininho lá e copie ele, faça igual. E infelizmente o nosso ego muitas vezes não deixa acontecer isso. Ele dá uma enriquecida no nosso ego, aquilo fica, o orgulho cresce, à medida que você vai conhecendo mais, o risco de você entrar numa cilada dessa do inimigo é um risco muito grande. E eu creio que Deus nesses dias tem falado conosco que precisamos mudar isso, precisamos mudar isso. A igreja ela vem tem vivido com muito melindre, tem vivido com muita dificuldade para lidar com essas coisas. Eu tenho assistido muitas vezes em vários ambientes, eu trabalho no comércio e a gente vê muito, a gente conversa com muita gente, tem muitos cristãos no meio, mas o que a gente sente e até com responsabilidades de localidade e tudo, você fica assistindo e fala, puxa vida, tantas coisas que poderiam ser diferentes, e você percebe que muitas mágoas, elas vão se enriquecendo dentro da gente, e vão se empoderando dentro da gente, a ponto daqui a pouco você está com todas as razões por estar daquele jeito, e você não enxerga mais nenhuma necessidade de conserto. Você fica empoderado da razão, você fica empoderado e dominado por isso, Você busca argumento para que você continue com aquilo, você defende aquilo, e é muito mais difícil quando isso vai crescendo em você e você chegar e falar, olha, não quero isso para mim. Gente, Satanás ele vai entregando isso para você e você vai pegando com a tua mão, vai abraçando isso a ponto de chegar uma hora de você falar, isso é meu e eu preciso disso. E o que o Espírito Santo tem dito é, olha, larga esses frutos. Olha para que eu estou dizendo aqui, os frutos que eu preciso que você receba. E muitas vezes a gente perde esse foco, perde essa identidade que a gente tem, que é ter sido chamado, ter sido tirado de lá, da onde ninguém gostaria de te tirar,
Aí, né, Jesus Cristo foi lá, olhou para você, te tirou daquele lamaçal, né? Falo da minha vida, da minha família, eu e a Márcia, o Espírito Santo cuidou de tal jeito, usou irmãos com tanto amor, me tirou de toda aquela sujeira e me trouxe para cá, e daqui a pouco eu estou dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, onde eu fui bem recebido, e aí eu começo a ter ira dos meus irmãos, eu começo a ter mágoas dos meus irmãos, eu começo a ter, né, rancor dos meus irmãos. Gente, né, eu preciso olhar para dentro de mim e falar: Senhor, não posso, não devo, né? Isso não me faz caminhar no sentido do reino de Deus. Isso não me faz caminhar no sentido de olhar para o céu e falar: olha, Senhor, né, me mantém nessas pegadas dessa unidade, né? Me mantém. Isso, né, não tá batendo com aquilo que Deus espera da nossa vida. E por isso eu creio que a gente precisa olhar para nós e saber que, olha, né, estar na igreja, servir na igreja, né, ser menor na igreja, não importa de que maneira, eu estando na igreja, eu estou dentro de um contexto que Deus escolheu para mim, e tudo que Ele puder fazer para mim dentro desse contexto de igreja, eu preciso tomar proveito, eu preciso aproveitar isso e falar: Senhor, né, todos os dias me arruma nessa igreja, conserta meu coração, conserta a minha vida neste lugar que eu estou. E é disso que eu quero falar para vocês, né? Eu estou lendo um livro, né, Uma Vida com Propósito, e esse livro, assim, ele maravilhoso o livro, né? E ele tem lá um plano de leitura em 40 dias e tudo, né? E um dos capítulos ele traz para a gente, né, assim, uma mensagem maravilhosa, né? É um poema, ele coloca no capítulo um poema de Russell, eu não lembro o nome todo do autor, mas do escritor, mas é um poema maravilhoso e está inserido, né, dentro desse livro. Então o poema eu vou falar para vocês, gente, eu não sei muito, não tenho muita habilidade para lidar com poesia, né? Mas diz assim, né? Você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo, né? Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por Ele, e a despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos de Deus, para os planos que Deus tem em mente e estão aprovados pelo Senhor. Aquele trauma que você enfrentou não foi fácil, e Deus chorou por aquilo ter te machucado tanto, mas foi permitido para moldar o teu coração, para que você crescesse a sua imagem. Você é quem é por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é, amado, porque há um Deus. Porque há um Deus na tua vida. Então, muitas vezes a gente fica olhando para nós e boa parte das vezes você olha para dentro de você e você não encontra muitos valores, ou não encontra tantas coisas, né, que esse Deus maravilhoso enxerga em você. Mas Deus tem falado para nós: olha, né, nós não estamos vivendo, né, numa época por acaso. Eu, você, nós estamos vivendo nessa época porque Ele escolheu essa época para vivermos. Ele escolheu nossa família para nos colocar dentro dela. Ele escolheu
a igreja que você está dentro dela para te lapidar. Ele escolheu os irmãos que foram apresentados para você ser, preparado para viver no reino dele. Então a gente precisa, ver essa ótica de Deus, de olhar e falar: Senhor, aonde eu estou aqui, Senhor, é o lugar exatamente que o Senhor preparou para mim. Eu não estou dizendo que muitas vezes a gente foge um pouco dos planos dele, vai para um lado, vai para o outro, mas olha, você, nós somos as pessoas que Deus escolheu, Deus colocou a gente em tudo isso que nós temos vivido, para que a gente faça o melhor para agradar o coração dele, porque ele não erra quando nos escolhe. Nós é que somos muito mais sujeitos a errar, nós somos muito mais sujeitos a ter esses desvios, E quantas vezes eu ouvi irmãos, desabafando, ou desabafando por causa de outro irmão. E gente, a gente vai continuar desse jeito. A gente vai ter os nossos relacionamentos dentro da igreja, onde a gente vai poder contar com isso, vai poder chegar lá e desabafar muitas vezes. E o melhor é quando você ouvir, seja o ouvinte, não inflame, ouça, veja o que tem para você ouvir, e se não tiver nada a acrescentar, ora com o irmão. Quando eu for falar com um de vocês, e chegar a falar alguma coisa e vocês perceberem que isso não está bem para mim, ore por mim, olha, trabalhe isso. A gente teve uma reunião essa semana e eu estava até aproveitando e falando um pouquinho sobre isso. Gente, qualquer grupo que a gente tiver, qualquer pessoa que a gente tiver junto, a gente precisa enxergar qual é a melhor maneira de eu estar aqui e aproveitar mais disso. Tem uma passagem em Malaquias 3,16, que eu sou muito apaixonado por essa passagem, que diz o seguinte: isso me corrige, tá, gente? Isso me corrige muitas vezes. Aonde você estiver reunido com os teus irmãos, falando dele, falando de Deus, ele faz um memorial daquilo, gente. Aí você imagina, Olha que tudo chegar ao fim, na hora que a gente for caminhar para a vida eterna, e Deus pega e fala: gente, vamos fazer um review aqui, vamos olhar aqui o que eu tenho para vocês, e a gente vai ter muito tempo para ver isso. E aí chegar lá e falar: olha, dá uma olhada nessa época aqui, vocês juntos aqui falando de mim, olha, a minha alegria sendo gerada aqui através da vida de vocês, Então, muitas vezes a gente não tendo essa oportunidade. Então, acho que a gente tem que olhar isso e falar: olha, Senhor, faça com que eu tire proveito de toda essa estadia minha por aqui. Faça com que meus vizinhos olhem para mim e falem: eu tenho um vizinho que é bom de conviver. Eu conheço o nome dele, conheço a família dele, e é prazeroso quando eu saio no portão e falo com ele. É isso que nos faz agradar o coração de Deus, gente. É simples, As coisas mais fáceis, dentro da tua família. Dentro da tua família você tem tanta oportunidade de agradar o coração de Deus. Quando você agrada a tua família, quando você é amoroso com ela, com teu cônjuge, com teu pai, com teu filho, com a tua esposa, com o teu marido. O tempo todo a gente vem buscando razões quando a gente se chateia e tudo mais, e Deus, ele fica esperando a oportunidade da gente olhar para nós e falar: olha, atende a minha expectativa, poxa. Quando você encontrar alguém, quando você tiver a oportunidade de mostrar o meu amor que eu tenho, faça isso. Então, eu estou trazendo para vocês isso, gente, mas é muita coisa que eu ainda desejo viver. Claro que a gente não tem isso na íntegra, mas o desejo de viver isso é muito grande. Eu fico muito alegre quando eu percebo isso em mim,
e eu creio que você também fique. Quando você percebe que você está transmitindo aquilo que Deus quer que você transmita, o Espírito Santo não deixa passar batido sem você observar. Do contrário, é verdadeiro. Quando você tem uma mágoa, uma chateação, e você põe isso para fora, você externa, e isso vai crescendo no teu coração, o Espírito Santo também não deixa passar desapercebido. Que a gente possa olhar para isso, observar esse poema, e saber que você nasceu, teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, a tua família, o teu ambiente, o tempo, as coisas que você tem passado, tudo isso é para contribuir, para lapidar a tua vida. Tudo que eu passo é para ajudar a lapidar a minha vida, E eu preciso aproveitar mais isso, Se eu tenho algo para conserto, gente, eu preciso buscar do Espírito Santo como que eu posso consertar. Eu não posso ter a oportunidade de fazer consertos naquilo que eu causei, ou mesmo aquilo que foi causado. Se eu tiver a oportunidade de fazer conserto, que eu possa usar isso a favor, que eu tenha, que Deus me permita que haja tempo para que eu vá, para que eu perdoe, para que eu libere, para que meu coração seja um coração descoberto de mágoa, descoberto de ira, descoberto de chateação, para que eu desfrute muito mais do reino de Deus. Que Deus te abençoe, que isso tudo que foi dito aqui possa ser aproveitado por você, assim como eu tenho aproveitado bastante esses pensamentos, essas reflexões, e que a gente prossiga, continue para o alvo. O Senhor te abençoe e que continuemos sendo essa igreja que precisa aprender mais e que precisa ter muito mais do Espírito Santo convivendo no nosso meio e tratando conosco. Tá bom, gente? Um abraço e Deus abençoe vocês. Até a próxima.